estudantes da terceira série do ensino médio. Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Suzana dos Anjos e esta é mais uma aula de filosofia. E hoje uma aula muito bacana para a gente pensar algumas discussões contemporâneas a respeito da arte e da cultura. Vamos investigar o conceito de indústria cultural. Começando já então com os nossos objetivos. Conhecer o pensamento do filósofo Theodor Adorno e o seu conceito de indústria cultural. Diferenciar cultura popular e cultura de massa e compreender a influência da indústria cultural na cultura de massa e nas diversas formas de arte na contemporaneidade. Então, é uma discussão bastante atual sobre a apropriação que o capitalismo faz dos produtos culturais como mais um objeto disponível para venda. Vamos ver só essa tirinha aqui. É uma tirinha da Mafalda bem interessante sobre o conceito de cultura. Quando eu crescer, quero ter muitos vestidos. E eu, muita cultura. Se você sair na rua sem cultura, a polícia te prende? Não. Experimenta sair sem vestido. É triste ter que bater em alguém que tem razão. Afinal de contas, o que é cultura e para que a cultura serve? O que significa ter cultura? Será que a cultura pode ser entendida como um tipo de mercadoria? Você sabe a diferença entre cultura popular e cultura de massa? Essas e outras tantas questões são problematizadas pelos filósofos da chamada Escola de Frankfurt, que vão investigar justamente o contexto da cultura dentro do capitalismo crescente. Chamamos de cultura o conjunto de comportamentos, tradições e conhecimentos de um determinado grupo social, incluindo a língua, as comidas típicas, as religiões, a música local, as artes, a vestimenta, entre inúmeros outros aspectos. Então, quando falamos em cultura, estamos falando dessa expressão popular, expressão do conjunto simbólico que identifica um determinado grupo social. Cultura popular ou tradicional. Tem uma diferença muito importante entre o que é cultura popular e o que é cultura de massa. Para entender melhor essa diferença, vamos começar investigando o que significa cultura popular. Essa diferença vai ser importante para que a gente compreenda melhor o conceito de indústria cultural. A cultura popular ou tradicional é uma expressão que caracteriza um conjunto de elementos culturais específicos da sociedade de uma nação ou região, ou seja, a cultura própria de um povo ou de uma determinada etnia. Então, como cultura popular ou também chamada cultura tradicional, nós entendemos esses elementos todos que nascem da união entre as pessoas, entre diferentes grupos, tá? Então, uma cultura específica de uma comunidade X ou Y, a cultura brasileira, a cultura da nossa região, etc. Então, podemos falar da cultura popular nesse sentido. Mas a cultura de massa, o que significa isso? Qual é a diferença entre cultura popular ou cultura tradicional e cultura de massa? Antes da gente responder essa questão, vamos para uma tarefinha mão na massa. Então, fazer uma atividade prática aí para entender melhor o significado do conceito de cultura. A cultura caracteriza-se pelos comportamentos, hábitos alimentares, costumes, linguagem, crenças, entre outros, que são próprios de cada povo ou região. E aí a nossa tarefa: produz um cartaz ilustrando a cultura da sua região. Então, estamos na região sul, estado do Paraná.
Qual é a cultura que caracteriza esse povo? Vocês vão criar um cartaz, pode ser utilizando os aplicativos disponíveis, pode ser ali uma cartolina, como você está acostumado dentro da escola, não tem importância o instrumento que você vai utilizar, mas é legal que você apresente os elementos culturais mais importantes da sua região. A gente já volta para dar continuidade a esse debate sobre a cultura. E aí, deu certo? Conseguiram produzir esse cartaz ou anotaram a tarefa para depois colocar em prática, né? Pensar os aspectos culturais da cultura popular da sua região específica? Então agora, voltando para o nosso debate, vamos investigar as diferenças entre cultura popular e cultura de massa. Já sabemos que a cultura popular designa aquilo que é próprio e que emana de um determinado povo. E a cultura de massa? Bom, como cultura de massa, compreendemos aquilo que é usado, um termo utilizado para significar o processo de produção de bens de consumo de vários tipos, que alcancem uma grande parcela da população com fins fundamentalmente lucrativos e comerciais. Enquanto a cultura popular nasce do povo, a cultura de massas é produto da chamada indústria cultural. Então, os filósofos da escola de Frankfurt vão problematizar especificamente a cultura de massa. Essa cultura, esse tipo de cultura que é criado com fins lucrativos, comerciais, que não nascem do povo, mas que são impostos sobre o povo como um bem ou mais um bem de consumo dentro do contexto do capitalismo. Os conceitos de indústria cultural e cultura de massa foram cunhados pelos pensadores da Escola de Frankfurt, grupo de intelectuais que ficaria conhecido como precursores do movimento de teoria crítica da sociedade. Alguns de seus principais representantes são Theodor Adorno, viveu entre 1903 e 1969, e Max Horkheimer, que viveu entre 1895 e 1973. Nós temos aqui estes filósofos representados naquela imagem. Há também vários outros intelectuais que integram esse grupo de frankfurtianos ou de teóricos críticos da sociedade, como por exemplo Herbert Marcuse, que vai ter uma visão muito mais otimista em relação à arte, mesmo no contexto do capitalismo, o Habermas, que é de uma outra geração de teóricos críticos, e todos eles estão investigando a sociedade capitalista, tentando entender os elementos que estruturam e integram essa sociedade, como, por exemplo, a cultura promovida, ou a ideia de cultura promovida pela indústria cultural. O conceito de indústria cultural, desenvolvido por Adorno e Horkheimer, se refere à ideia de produção em massa comum nas fábricas e indústrias que passou a ser adaptada à produção artística. É uma nova concepção de fazer arte e cultura utilizando-se técnicas do sistema capitalista. E o que esses filósofos vão
problematizar o Max Horkheimer e o Adorno no livro Dialética do Esclarecimento é justamente se isso que o capitalismo promove a partir da indústria cultural pode ser de fato compreendido como arte ou como cultura, ou é só mais um bem de consumo, mais um produto, mais uma mercadoria, assim como é um sapato, assim como é um celular, etc. Tá? Então esse é o questionamento central dentro desse texto que vai problematizar a indústria cultural. Aqui a gente tem um esqueminha que representa justamente essa criação da arte, entre aspas, ou da cultura, entre aspas, dentro do contexto do capitalismo. Nós temos aqui a fábrica, né? E na mesma escala de produção em massa que nós observamos nas fábricas, podemos observar também a arte sendo produzida a partir dos interesses do capitalismo em promover lucro, né? Apenas isso. Então a arte tratada meramente como uma mercadoria, mais uma mercadoria para o consumo das massas. Essa é a ideia que vai ser criticada pelo Adorno, pelo Horkheimer. Os hábitos culturais na atualidade são influenciados por modismos e estímulos ao consumo, que é proporcionado por um sistema de produção e ampla circulação de mercadorias. Esses hábitos recebem influência dos meios de comunicação que alcançam milhões de pessoas com a proposta de informar, entreter e, eventualmente, educar. Educar, muitas vezes, num sentido muito específico, numa ideologia muito específica. Então, a indústria cultural está atrelada também ao desenvolvimento dos novos meios de comunicação que passam a formar um pensamento único, um pensamento padronizado. Por quê? Porque a mesma novela que o meu vizinho assiste é a novela que eu assisto. Então, os debates são parecidos, as questões que nós estamos pensando são parecidas, a mesma música que eu ouço, no meu contexto, é a música que está sendo consumida do outro lado do mundo. Então, tudo isso leva a um pensamento padronizado, a uma diversão que é a mesma para todo mundo. Não há possibilidade de crítica, não há possibilidade de fuga. Então, eles fazem uma crítica bem dura a essas consequências da indústria cultural. Vamos pensar sobre isso através dessa atividade? Então, vamos lá. Pesquisas apontam que, cada vez mais, as pessoas têm trocado a televisão pelas redes sociais. Os comerciais milionários de televisão têm dado lugar à publicidade digital, a ponto de muitos jovens alimentarem o sonho de se tornarem influencers, influenciadores digitais. Qual é o papel da publicidade na internet em seus hábitos de consumo? Você já comprou algo só por ter visto um influenciador digital indicando? Converse com seus colegas sobre este tema. Então, uma sugestão para debate, o quanto ou como aquilo que os influencers indicam acabam determinando os seus hábitos de consumo. Você é facilmente influenciável por essas mercadorias vendidas pelos novos ou através dos novos meios de comunicação, principalmente na internet? Pense sobre isso, discuta com os colegas e a gente já volta.
E aí, deu certo? Conseguiram pensar um pouquinho sobre esse tema, discutir aí entre os colegas? É uma questão bastante atual. De fato, nós somos influenciados mesmo, nossos padrões de consumo são influenciados por aquilo que a gente vê na TV, por aquilo que a gente vê na internet, né? Então, são questões mesmo que precisam ser debatidas. Claro, aí cada um vai pensar numa resposta para esse tema, né, a partir da sua perspectiva, mas vou deixar uma sugestão para reflexão. Adorno e Horkheimer problematizaram o tema da indústria cultural no início dos anos 50, tendo observado, por exemplo, o início da Era de Ouro de Hollywood e o momento em que mulheres do mundo todo passariam a querer ser, por exemplo, como Marilyn Monroe. O capitalismo, de acordo com eles, transformou a cultura em entretenimento ou só mais um produto para gerar lucro. Ainda hoje, muitas vezes somos levados a consumir objetos inúteis apenas por modismos, né? Pense nisso. Então, será que precisamos daquilo que a gente está consumindo ou nós somos levados a esse consumo sem qualquer reflexão, justamente porque somos influenciados através dos meios de comunicação, através da promoção também daquilo que a indústria cultural compreende como arte ou cultura? Então, legal a gente pensar sobre isso. Voltando aqui para o nosso debate, então, Adorno e Horkheimer vão se referir ao conceito de indústria cultural e a sua relação com a questão da alienação. Para eles, a indústria cultural vai promover a alienação das massas. Vamos entender melhor esse conceito de alienação. Então, para os pensadores de Frankfurt, a indústria cultural trata as pessoas como simples consumidores, acríticos, que são definidos a partir dos produtos consumidos, incluindo a produção artística. A arte e a cultura acabam sendo o fator de alienação, tá? Essa alienação, esse conceito de alienação, foi pensado primeiramente pelo filósofo Karl Marx. É uma característica dos frankfurtianos utilizarem as reflexões de Karl Marx. Então, eles se voltam à investigação de Karl Marx, tentando atualizar, trazer para a contemporaneidade, para os dias atuais, essas reflexões sobre o capitalismo que nascia no contexto de Marx. Eles fazem essa atualização. O conceito de alienação é problematizado pelo filósofo alemão Karl Marx. Trata-se da ideia de que o trabalhador não se reconhece no produto do seu próprio trabalho, ele é alienado daquilo que ele mesmo faz. Adorno e Horkheimer acreditam que a indústria cultural potencializa esse processo de alheamento, ou seja, se tornar alheio a seu próprio mundo. Essa alienação, no sentido negativo mesmo, de você não se reconhecer mais como um sujeito que produz, um sujeito que pensa, não se reconhecer no próprio produto do seu trabalho. Aqui a gente tem uma tirinha que nos ajuda a entender melhor esse conceito. Vou me aposentar amanhã e sabe o que vou fazer? Andar até o fim dessa linha de montagem e descobrir o que estou fazendo há 30 anos, né? Então, olha só a crítica que essa tirinha nos traz. Essa ideia do trabalhador há 30 anos produzindo ali, apertando um botão sem saber o que ele mesmo faz. Isso é o processo de alienação promovido dentro do capitalismo. E a indústria cultural vai acentuar esse processo de alienação. Por quê? Porque nem se divertir mais o trabalhador sabe fazer. Nem nesse momento ele é capaz de utilizar as suas potencialidades. Ao invés de criar, ao invés de pensar, ao invés de ler um livro, de filosofar, ele está lá consumindo produtos da indústria cultural, mexendo lá no seu celular, levantando uma tela e etc. Então, claro, os filósofos frankfurtianos não chegaram nesse nível do desenvolvimento tecnológico, mas já no início da década de 50 estão pensando sobre este tema. Vamos para a nossa segunda atividade? Então, bora lá!
Apesar das críticas da Escola de Frankfurt à indústria cultural, existem aspectos positivos na massificação da cultura. Se, por um lado, a cultura pode ter virado mercadoria, por outro, teria o acesso à informação ficado mais amplo e democrático? Dividam-se em dois grupos, um deve argumentar sobre o lado positivo da cultura de massa, enquanto o outro deve observar os aspectos negativos. Tradicional debate da aula de filosofia. Então vamos se dividir em grupos, um grupo vai defender a cultura de massa e o outro vai questionar os seus aspectos e pensar aquilo que é negativo dentro da cultura de massa. A gente já retorna. Certo, gente? Conseguiram pensar então? Se dividiram aí nos grupos? Claro, talvez não tenha dado tempo, mas legal de vocês já irem pensando em argumentos que podem tanto ser utilizados para defender a indústria cultural, a cultura de massa promovida pela indústria cultural, como também pensar nos seus aspectos negativos, né? Por exemplo, como aspecto positivo, podemos destacar o fato de que a indústria cultural promove um acesso maior à cultura, né? Querendo ou não, promove essa democratização da cultura. A cultura não mais no sentido muito elitizado, né? Enquanto, como aspecto negativo, podemos destacar essa ideia de que a cultura de massa, ela é terrível no sentido de que impossibilita a crítica, a capacidade crítica do ser humano, né? Então, dá para pensar nesses dois aspectos, é justamente sobre o ponto negativo que Adorno e Horkheimer estão pensando. Vamos lá para a nossa revisão? Então, para fechar a aula de hoje, conhecemos as críticas feitas pelos teóricos críticos Adorno e Horkheimer sobre a chamada indústria cultural e o seu produto, a cultura de massa, como apenas mais uma possibilidade de consumo que, ao invés de potencializar o ser humano, o aliena cada vez mais, faz se tornar alheio a si próprio, acabando com a sua autenticidade, com a sua criatividade. Bem interessante essa aula, eu adoro pensar sobre a indústria cultural, uma reflexão bastante atual sobre as questões estéticas. Espero que você tenha gostado também e a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau!